Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os produtos notáveis. Lá na plataforma Plural, deixei para vocês esse registro. Vocês deverão copiar no caderno ou então podem imprimir e colar no seu caderno. Tudo bem? Então, vamos às explicações. O que são os produtos notáveis? Alguns produtos de binômios, eles são chamados de produtos notáveis porque eles aparecem com frequência em problemas e também apresentam padrões que permitem economizar cálculos. E aí nós vamos ver quais são esses padrões que irão facilitar a nossa vida. Vamos começar com o quadrado da soma de dois termos. Como o nome já diz, nós vamos elevar ao quadrado a soma de dois termos. Lembrando que elevar ao quadrado significa expoente 2. O primeiro exemplo que eu coloquei para vocês é uma soma de A mais B elevado ao quadrado. Isso significa que é o mesmo que eu fazer A mais B vezes A mais B, ou seja, ele vezes ele mesmo. E aí nós vamos utilizar a propriedade distributiva, que é uma propriedade que nós já utilizamos nas aulas anteriores. Então, quando eu fizer A vezes A, teremos A ao quadrado, porque na multiplicação, lembra, você soma os expoentes quando a base é igual. Agora, esse mesmo A, nós vamos multiplicar por B. Quando eu fizer A vezes B, terei AB. Agora, o mesmo processo nós vamos fazer com o B. B vezes A fica BA, ou você pode escrever também AB. Nós temos o costume de escrever na ordem alfabética, tá bom? Mas se você escrever B, BA, não estará errado, tá bom? B vezes B, nós teremos B ao quadrado. Repare que neste polinômio, temos termos semelhantes, né? Apareceu termos semelhantes. Quando isso acontecer, você pode agrupá-los, tá bom? Deve, na verdade, agrupar. E aí, quando eu agrupar, terei A ao quadrado, que eu vou repetir. Quando eu juntar esses dois aqui, ó, lembra que aqui é 1. Com mais 1, fica 2. E repete a letra. E aí, repito esse B ao quadrado aqui, ok? Vamos a mais um exemplo para fixar? Esse segundo exemplo será x mais 2 ao quadrado. Mesma ideia. Significa que é x mais 2 vezes x mais 2. Nós vamos também utilizar a propriedade distributiva. Então, quando eu fizer x vezes x, fica x ao quadrado. Depois, x vezes 2 ficará 2x. Agora, a mesma coisa com o 2 aqui, ó, embaixo, que eu coloquei de verde para vocês, ó. 2 vezes x, 2x. E agora, esse mesmo 2 vezes o outro 2 ficará 2 ao quadrado. Podia colocar 4 já direto? Pode, tá bom? Não tem problema não. Aqui também apareceu termos semelhantes, então nós também iremos agrupar e ficará x ao quadrado mais 4x mais 4. Agora, vamos analisar os dois resultados que nós tivemos. Você consegue reparar ou verificar, ou você conseguiu identificar que houve alguma coisa, um padrão, nesses dois resultados que nós achamos? Não? Tem certeza? Olha de novo. Olha com bastante atenção. Ainda não? Pois é, teve um padrão sim. E sabe qual é esse padrão? Esse aqui, ó. O quadrado do primeiro termo, veja, primeiro termo aqui é A. Olha, tivemos A ao quadrado. Primeiro termo aqui é x, ó, x ao quadrado. Depois tivemos mais duas vezes, ó, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. O que significa isso? Teve duas vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, 2 vezes o primeiro, então 2A, vezes B, 2AB. Aqui também, ó, duas vezes o primeiro,
2vx, 2x, vezes 2, 4x. Depois, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo aqui, o quadrado dele é b ao quadrado, tá aqui. Aqui o segundo termo é 2. 2 ao quadrado é 4. Viu que teve um padrão? Então, isso significa que toda vez agora que aparecer o quadrado da soma de dois termos, você não precisa mais utilizar a propriedade distributiva. Você pode já vir direto nessa fórmula aqui, ó. Viu que nós vamos economizar tempo agora? Vai economizar, ó, seus cálculos. Então, agora não precisa mais da distributiva. Você já vem direto para cá. Então, gravou isso? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não, professora, é muita coisa, muita informação. Não preocupe, porque na atividade, quando nós formos praticar, de tanto a gente falar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, você vai memorizar. Existem aí na internet algumas musiquinhas para memorizar. Se você quiser pesquisar, fique à vontade. Mas eu não vou cantar para você. Vamos para mais um? Agora temos o quadrado da diferença de dois termos. O que isso significa? Como o nome já diz, nós vamos elevar ao quadrado a diferença de dois termos. Lembrando que diferença é a operação de subtração, com menos agora. Então, o primeiro exemplo, eu coloquei a menos b ao quadrado. A ideia é a mesma, galera. Ó, a menos b vezes a menos b. E aí, o primeiro processo, vamos utilizar a distributiva. A vezes a ao quadrado. A vezes menos b, então preste atenção agora na regrinha de sinal. Naquele anterior, era tudo mais, então estava tranquilão. Agora, quando tiver menos, preste atenção na regrinha do sinal. Esse mais vezes esse menos, fica menos. A vezes b, AB. Agora, vamos fazer o mesmo processo para o b aqui, ó, do primeiro parêntese. Menos vezes mais, menos. B vezes A, AB, ou BA. Mas eu vou escrever assim, igual eu já falei no anterior. Agora, ó, menos vezes menos, mais. B vezes B, B ao quadrado. Vamos guardar essa informação aqui. Mas antes disso, vamos agrupar os termos semelhantes. Então, quando eu juntar menos 1 com menos 1, terei menos 2. E aí, repete a letra. O A ao quadrado está aqui e o B ao quadrado está aqui. Vamos a mais um exemplo? Agora, eu tenho y menos 3 ao quadrado. Mesma coisa. Y menos 3 vezes y menos 3. Vamos usar a distributiva? Y vezes y, y ao quadrado. Y vezes menos 3. De novo, ó, mais que multiplica menos é menos. Y vezes 3, 3y. Mesma coisa agora com o menos 3 do primeiro parêntese. Menos vezes mais, menos. 3 vezes y, 3y. Agora, ó, menos 3 vezes menos 3 ficará mais, porque menos vezes menos é mais. 3 vezes 3 é o mesmo que 3 ao quadrado. Podia colocar 9 já direto? Pode. Agora, veja que também apareceu termos semelhantes, então nós vamos agrupar. Então, quando eu fizer isso, eu tenho o primeiro aqui, y ao quadrado, menos 3 com menos 3 fica menos 6. Y, e aqui 3 ao quadrado ficou 9. Vamos analisar os dois resultados? Conseguiu perceber agora? Aposto que agora você ficou mais esperto. Veja que deu a mesma ideia do anterior, só que a diferença é que o segundo termo foi menos, mas a ideia, o padrão é o mesmo. Ó, quadrado do primeiro termo, ó, quadrado do primeiro, ó, A ao quadrado, tá aqui. Y ao quadrado também tá aqui.
Só que agora, ó, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. Então, ó, aqui dentro do parêntese é menos. Então, o segundo ficou menos. 2 vezes o primeiro, 2A, vezes B, 2AB. Aqui tem menos aqui. Então, aqui também tem menos. 2 vezes o primeiro, 2Y, vezes 3, 6Y. Depois, mais o quadrado do segundo, ó. B ao quadrado, tá aqui. 3 ao quadrado, tá aqui. Então, é a mesma ideia da soma. Só que agora você tem que lembrar que o segundo termo será menos. Então, ó, quadrado da soma e o quadrado da diferença, a ideia é a mesma. Só que você vai prestar atenção que na soma, apenas na diferença, na diferença, só o segundo que é negativo. O primeiro e o terceiro são positivos. Vai conseguir memorizar? Vai, eu tenho certeza que vai, porque você é joia. Então, beleza? Fizemos a soma de 2 termos ao quadrado, agora a diferença de 2 termos ao quadrado. Agora tem um terceiro, que é o produto da soma pela diferença. O que é isso, professora? Usando a propriedade distributiva, vamos calcular os produtos do tipo A mais B vezes A menos B. Produto da soma pela diferença. Então, é isso que nós vamos usar agora. Então, agora você tem uma soma multiplicado por uma diferença. Professora, pode vir o contrário? O menos primeiro e depois o mais? Pode. A ordem aqui, ó, como é um vezes, esse parênteses pode estar aqui e esse está aqui. Podem trocar de lugar. Não tem problema, porque vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, vamos aos exemplos, né? Quando eu tenho A mais B vezes A menos B, se você utilizar a propriedade distributiva, veja que a gente está usando muita propriedade distributiva. Terei A vezes A ao quadrado. Presta atenção na regrinha de sinais. Quando você fizer A vezes menos B, ó, mais vezes menos, você tem menos. A vezes B, AB, tá bom? Agora vamos fazer B vezes A. Positivo com positivo, vai ficar positivo. B vezes A, AB. Tranquilo? Agora, ó, mais B vezes menos B. Mais vezes menos, menos. B vezes B, B ao quadrado. Veja que nós temos termos semelhantes, ó, AB e AB. Só que agora, um é negativo e o outro é positivo. Ou seja, eu tenho menos 1 com mais 1. O que isso dá? Zero. Então, significa que a gente nós não teremos, melhor dizendo, não teremos o termo AB, porque menos 1 com mais 1, zerou. O que sobrou para nós? A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembra que esse menos é do B, tá, gente? Não é do AB aqui, não. Então, sobrou só isso para nós. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo, para ver se fixou. Agora, eu tenho Z mais 5, que multiplica Z menos 5. Mesma coisa, vamos usar a distributiva para justificar o nosso resultado, tá bom? Z vezes Z, Z ao quadrado. Z vezes menos 5, mesma coisa. Mais vezes menos, menos. Z vezes 5, 5Z. Sempre o número antes da letra, tá bom? Para ficar mais organizado. Agora, 5 vezes Z, os dois é positivo. Então, o resultado vai dar positivo. Vai ficar 5Z. Agora, faremos mais 5 vezes menos 5. Lembra, ó, mais vezes menos fica menos. 5 ao quadrado. Poderia colocar 25 já de uma vez? Pode. Veja que aqui também, ó, tivemos termos semelhantes,
Só que eles são opostos, né? Um menos 5 e o outro é mais 5. Quando isso acontece, zerou. Então, o que sobrou para nós? Z ao quadrado menos 5 ao quadrado, que no caso é 25. Repare os dois resultados. Enxergou algum padrão? Não. Olha de novo. Olha de novo. Tem um padrão, sim. Então, quando você tiver o produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença, olha qual que é o padrão. Quadrado do primeiro termo, ó, primeiro termo aqui, ó, é A, tá vendo? Dos dois, o primeiro termo é A, ó, são iguais. Então, o quadrado tá aqui. Primeiro termo daqui, tanto daqui, é a mesma letra, Z, Z ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo aqui? B. E aqui também não é o segundo? São iguais. Quadrado dele, ó, B ao quadrado. Quem é o segundo termo aqui? 5. Aqui também o segundo termo é 5. São iguais. Então, ficou 5 ao quadrado, que é 25, tá? Então, esse é o nosso padrão. Então, quando você vê dois parênteses, entre eles uma multiplicação, e você tiver uma soma em um parêntese e a diferença em outro, sempre vai dar isso aqui. Então, você não precisa mais utilizar a propriedade distributiva. Viu isso aqui, ó? Já enxergou que é quadrado, produto da soma pela diferença. Sempre vai dar A ao quadrado, ou seja, o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Gravou isso aí? Memorizou? Tenho certeza que sim. Então, vamos resumir tudo isso. Nós vimos 3 casos. Então, nós vamos resumir esses 3 casos, tá bom? Se você conseguir memorizar esses 3 casos, ó, show de bola. Outra coisa importante. É muito importante você também saber o caminho inverso. Vamos supor que você tem isso aqui. Você tem que conseguir identificar que esse resultado surgiu daqui. Porque pode acontecer no exercício vindo aqui para cá. Mas calma lá que nós vamos ter um exemplo disso para você entender o que eu estou falando, tá bom? Antes disso, vamos fazer um resuminho? Vimos 3 casos. O primeiro foi a soma ao quadrado. O que nós identificamos que aconteceu? Deu o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Foi isso. Gente, esse A e B podem ser qualquer letra, tá bom? E aí é só você adaptar aqui, ó. Que você tem que saber quem é o primeiro e quem é o segundo. A letra pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. O segundo caso que nós vimos é a diferença elevado ao quadrado. O que nós identificamos que aconteceu? Deu quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Viu que esses dois, ó, a ideia é a mesma. Quem mudou foi só o sinal do segundo. Então, isso aí já facilita também a nossa vida. E o terceiro caso foi esse aqui, ó. O produto, desculpa, o produto da soma pela diferença. E aí nós identificamos que deu o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, esse é o seu para casa. Você conseguir memorizar isso aqui. Se você não conseguir memorizar, não se desespere, porque você tem a alternativa de fazer a distributiva. Se você fizer a distributiva, você vai chegar no mesmo lugar que um aluno que memorizou a fórmula. Então, não tenha desespero. A fórmula veio só para facilitar. Mas se você não memorizar, faça a distributiva, que você vai chegar no mesmo lugar que o seu colega que memorizou.
Belezinha? Então, vamos a alguns exercícios resolvidos para exemplificar tudo aquilo que nós falamos. O primeiro é o seguinte: observe a figura e essa figura está em centímetro. Significa que aqui é centímetro, aqui também e aqui também. E aí nós sabemos que a altura desse triângulo é um triângulo retângulo, tá? A altura dele é x menos 3 e a base dele também é x menos 3. Primeiro, ele pede para nós escrevermos uma expressão que representa a medida da área colorida. Aqui está bem fraquinho, mas é a medida dessa área aqui, ó, do triângulo. A primeira coisa que você tem que saber é qual que é a fórmula da área do triângulo. Nós sabemos que é base vezes altura dividido por 2. Feito isso, agora você vai substituir. Só que antes da gente substituir, repara o seguinte. Tá vendo que a base e a altura é a mesma coisa? Tem a mesma medida? E nós vimos que, se eles são iguais, significa que é ele vezes ele mesmo. Eu posso escrever como ele ao quadrado, não posso? Ao invés de escrever x menos 3 vezes x menos 3, eu posso usar o produto notável, ele ao quadrado. Então, já vamos começar a incrementar os nossos conhecimentos. Professora, eu posso escrever x menos 3 vezes x menos 3? Pode. Mas se você é uma pessoa esperta, você pode escrever como x menos 3 ao quadrado. E aí, dividido por 2. Agora, se você fez isso, viu que é um produto notável, você já pode ir direto para a fórmula. Qual é a fórmula? Quadrado do primeiro termo, ó, x ao quadrado. Se aqui é menos, lembra, o segundo vai ser menos. Acabamos de ver no resumo. 2 vezes o primeiro, 2 é x, 2x. Vezes 3, 2 vezes 3, 6x. Mais o quadrado do segundo termo. 3 ao quadrado, 9. E aí, dividido por 2. Isso aqui não tem o que fazer mais. Não dá para juntar termos semelhantes. Então, fica assim. Tá bom? Se você não lembrou da fórmula, não tem problema. Escreve aqui com 2 parênteses. Faz a distributiva, que você vai chegar nesse mesmo resultado. Pode testar aí na sua casa, que eu tenho certeza que vai dar certo. Na letra B, ele pediu o seguinte: faça x igual a 10 e calcule a área. Ele está pedindo o seguinte: aonde tiver x aqui, nós vamos colocar 10. Ou seja, vamos substituir, né? Então, ficará assim, ó. 10 ao quadrado menos 6 vezes 10, mais o 9 e dividido por 2. 10 ao quadrado é 100, menos 6 vezes 10, 60, mais 9, dividido por 2. 100 menos 60 é 40. 40 mais 9, 49, dividido por 2. Gente, como a gente está trabalhando área, como ele pediu área, não temos o costume de deixar a informação em forma de fração, tá bom? Então, você coloca no valor decimal, que 49 dividido por 2 é 24,5. E aí, como ele deu a unidade de centímetro, a área é sempre a unidade ao quadrado. Não se esqueça disso. Por isso, ficou centímetros ao quadrado. Tranquilinho? Fechou? Fechou, né? Sim, fechou sim. Então, vamos para o segundo exemplo? O segundo exemplo diz o seguinte: observe as duas listas de expressões. Então, na primeira coluna, ele deu aqui como se fosse a pergunta e aqui são as respostas, ou seja, o resultado, tá bom? Veja aqui, ó, produto notável, produto notável, produto notável. E esse daqui não é um produto notável, porque ó, aqui é mais 3 e aqui é mais 1. Tá vendo? Aqui é mais 3 e aqui é menos 3. Mas isso aqui fácil para nós. Distributivo.
tá bom? Se não é produto notável, usa distributiva direto. E aí, depois que a gente achar cada resultado, nós vamos relacionar essa segunda coluna. Primeiro, vamos pegar um resuminho básico. Então, nós vamos usar o nosso resumo de hoje. Tá aqui, ó, os 3 casos que nós vimos. Veja que na letra A é esse primeiro caso aqui, ó. Quadrado do primeiro, então x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, vezes 3 é 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9. Tem esse resultado aqui? Tem, é a opção 4. Ó. Então, já achamos. A letra B, veja que ela é esse terceiro caso aqui, ó. Como se fosse A mais B vezes A menos B. O que isso gera? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ficará x ao quadrado, que é o primeiro, menos quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado, que é 9. Tem esse resultado aqui? Sim, que é a número 1 aqui, ó. Agora, a letra C é esse segundo caso aqui, ó. A diferença ao quadrado, quadrado da diferença. Ele diz que é quadrado do primeiro, então ficará x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, 2x vezes 3, 6x, mais quadrado do segundo. Tem isso aqui? Sim, aqui, ó. E, obviamente, esse aqui vai ser o último. Mas vamos justificar, vamos fazer a conta para ver se vai dar certinho. Como ele não está em nenhum desses padrões aqui, ó, nós vamos fazer a distributiva, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, 1x. 3 é x, 3x. 3 vezes 1, 3. Juntou esses dois aqui, ó, fica 4x. Então, ficou x ao quadrado mais 4x mais 3, que é exatamente esse último que sobrou. Fazendo isso, a resposta que nós devemos marcar é a letra C, tá bom? Então, viu que facilitou? Não precisou de ficar fazendo muita conta? Só esse último aqui, né? Então, facilitou bastante o nosso trabalho. Vamos usar mais um exemplo? Mais um exercício resolvido, né? Veja bem. Se x mais y é igual a 11 e x menos y é igual a 5, então qual é o valor de x ao quadrado menos y ao quadrado? Olha só. Gente, ele está querendo isso aqui. Se você perceber, se você já memorizou, quando você tem uma diferença de 2 quadrados, ó, diferença de 2 termos ao quadrado, significa que é o resultado disso aqui, ó. Isso daqui gera isso aqui. Por isso que eu falei lá no comecinho que é importante você saber também o caminho de trás para frente. Porque isto gera isso. Se você percebeu isso, acabou a questão. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado é o resultado da diferença de 2 quadrados. Ou seja, x mais y vezes x menos y. Tá bom? Então, feito isso, nós vamos substituir. Ele já contou para nós, ó. O que é x mais y? Tá aqui na pergunta, ó. 11. E quem que é x menos y? Tá aqui, ó. É 5. Substituiu 11 vezes 5 é 55. Então, nós vamos marcar a alternativa B. Fácil? Difícil? Não? Ah, fala sério. Eu achei fácil. Aqui, galerinha, por hoje é só.
a questão da matéria é só. E aí, antes da gente terminar o nosso vídeo, eu tenho um recado para você. Que nós temos uma aula online na sexta-feira. Sexta-feira, dia 8/5. E o horário da nossa aula vai ser às 9h50, tá bom? Então, de 9h50 às 10h40, nós temos um compromisso marcado. E o que nós vamos fazer nessa aula? Eu vou esclarecer as dúvidas de vocês, depois que você copiou o registro, depois que você assistiu o vídeo, aí você ainda ficou com dúvida, faz um asterisco e me pergunta. E aí, depois de tudo esclarecido, nós vamos corrigir a atividade, tá bom? Então, depois que você assistiu o vídeo, você deverá tentar fazer esse exercício aqui, ó, página 418, do 1 ao 5. É importantíssimo na próxima aula você ter feito essa atividade ou tentado fazer, tá bom? Para nossa aula ser produtiva. Então é isso, por hoje é só. Então eu aguardo você na sexta-feira às 9h50, belezinha? Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo encontro online. Tchau, tchau!